Salve, salve, galerinha, inscritos aqui do canal Giro Vascaíno. Um ótimo dia para todos vocês nessa data do dia 14 de novembro de 2025. Cara, como tem data FIFA, a gente sabe muito bem que quase poucas notícias que tem em relação ao Vasco, exclusivamente, mas a gente vai falar sobre um âmbito um pouco maior e até o que está acontecendo hoje no futebol brasileiro. Sinceramente, a manipulação em relação a algumas equipes e outras sendo totalmente prejudicadas. Inclusive, a gente vai falar muito sobre a questão aí da absolvição do Bruno Henrique, que para mim é mais uma vergonha, é mais um escândalo hoje no âmbito chamado futebol. E isso escancara a cada dia que passa como o Flamengo tem um poder imenso no futebol brasileiro. Você vê que se fosse em outras equipes, se o Bruno Henrique tivesse em uma outra equipe com menos poder nos bastidores, fora do campo, você pode ter certeza absoluta que ele seria punido com muitos jogos. E outra, como é que você vai acreditar num tribunal aonde deveria ser feito o correto se muitos dos que votaram são torcedores do Flamengo, estavam na final da Libertadores de 2019, comemorando na arquibancada, tirando foto? Que legitimidade essa galera tem em votar a respeito? Vai votar pelo profissionalismo ou vai votar pelo coração? São perguntas que não têm resposta. E a gente vai falar sobre isso e vai falar também, pode acontecer aí de uma postagem muito sem sentido para uma ala da lacração ou para outras que é uma resenha, uma zoação do Vitor Roque pegar uma punição aí até maior do que, por exemplo, foi do Bruno Henrique. E aí a gente vai estar trocando ideia. Além disso, falando um pouquinho de Vasco, não tem o que falar de Vasco. O Vasco realmente está preparando aí uma barca para o final de 2025, início de 2026. E aí a gente vai estar trocando essa ideia, mas bem superficial, porque a gente vai fazer um vídeo especificamente em relação a isso. Vamos lá, galera, vamos falar aí sobre a questão aí, sobre o que acontece hoje no futebol brasileiro, que é sim uma briga de bastidores. A realidade é bem simples. Quem tem mais força nos bastidores consegue levar melhor em todos os âmbitos. A arbitragem consegue ser ajudado dentro dos jogos, consegue ter um poder muito influenciável nos âmbitos esportivos, e você vê que realmente o Flamengo vem conseguindo isso. Veio uma declaração muito infeliz, mas não me mostre nada de anormal o que esse presidente hoje do Flamengo, soberbo como ele é, falando sobre a questão do fair play financeiro, falando até inclusive que as equipes estão preparadas para se sacrificar, para sofrer, uma coisa que ele nem fez isso, que nem era da chapa do Bandeira de Melo na época, que quem fez o serviço sujo foi o Bandeira de Melo, e ele aproveitou a barganha de simplesmente ver aí um clube mais estruturado. E é lógico, é muito fácil você ter máquina na mão, ter a caneta na mão, ter outras situações na mão para você estruturar o clube. Com dinheiro, você faz muita coisa. O Flamengo, naquela oportunidade, todo mundo sabe como que foi feito o imbróglio todo, a polêmica toda do contrato da Adidas naquela oportunidade. Entre outras situações lá, BNDES, entre outras questões. É muito fácil você organizar sua vida financeira ganhando 50 mil reais por mês. Eu quero ver organizar sua vida financeira ganhando R$ 1.000. Então, o que o Flamengo fez naquela oportunidade
Era que todos os clubes deveriam fazer, sim, lógico, mas isso não acontece por quê? Porque não existe uma lei regulamentar que qualquer pessoa que entrar dentro de um clube, associativo ou não, que pague com seus próprios bens, se caso afundar o clube que está gerindo. Colocar os seus bens como garantia caso você endivide o clube durante o seu mandato. Isso nunca vai acontecer no futebol brasileiro. Sabe por quê? Porque no nosso clube hoje, o Vasco, se isso fosse uma lei regulamentada, se isso fosse uma regra, nenhum desses presidentes teria assumido o Vasco. Ninguém colocaria o seu próprio patrimônio, o seu próprio bem como garantia se tivesse feito uma direção temerária. Inclusive o ex-presidente Jorge Salgado jamais entraria no Vasco, porque o que ele fez com o Vasco, ele perderia tudo em bens caso existisse essa regra, essa regulamentação, essa lei. Mas como no Brasil é uma terra sem lei, que a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam, então isso acaba não funcionando. E aí você vê uma absolvição ridícula, que já era de se esperar. O Bruno Henrique estava atuando com esse problema no STJD, uma questão muito grave de um cartão. As provas a gente não sabe até que ponto que foram escancarados para a mídia, mas existia supostamente uma conversa com uma pessoa familiar dele em relação à questão dele saber como que estava a situação dos cartões e tudo mais. Para você entender que se fosse em um âmbito comum ou até mesmo num país melhor, isso nunca teria acontecido. O Bruno Henrique estivesse jogando na Europa, pode ter certeza que mesmo que tenha acontecido lá a questão dos desdobramentos, do julgamento, da justiça, enfim, ele estaria impedido de jogar futebol. Mas no Brasil, realmente é uma terra sem lei, tudo pode acontecer. Enquanto isso, ele foi pago uma multa de 100 mil reais, que para ele, no bolso dele, é nada, é nada. Se bobear, essa multa vai ser revertido mais para baixo ainda. Enquanto o Vitor Roque postou uma foto de um tigre aniquilando, mordendo um animal ali indefeso, que eu não vou falar a palavra, que isso pode dar problemas aqui para diretrizes do YouTube, ele pode ser condenado, ele pode ser julgado, ele pode ser punido com mais de 5 jogos. Para você ver que para um existe frouxidão, para outros existe rigorosamente muitas coisas. Então esse é o futebol brasileiro. Aproveitando e falando sobre o Vasco agora, o Vasco vem tendo que reformular o seu elenco. Jogadores que o Vasco contratou no início do ano, que sinceramente eu temo acreditar que foi com base de estudos, base de estatística, com base de informação. Cara, não dá para você pagar ou contratar o Maurício Lemos sabendo que ele ficou um ano parado no Atlético Mineiro. Não tem condições nenhuma. É a mesma coisa de você deixar o teu carro parado um ano e achar que depois desse um ano ele vai voltar da mesma forma como você deixou largado lá. Não vai. Ele simplesmente vai ter algumas situações que você vai ter que fazer um reparo. Por exemplo, bateria vai ser uma delas que vai arrear. Você não vai conseguir mais. Você vai ter que talvez até comprar outra. Então, hoje o Maurício Lemos é um estorvo no elenco do Vasco. Essa é a palavra correta. É um estorvo. É um jogador que é remunerado, muito bem remunerado, esfola a folha salarial do Vasco muita coisa e não tem resultado esportivo dentro de campo. Outro jogador também que é um escarso ter sido contratado foi o Jean Davi. Desculpa, se parâmetro para fazer mapeamento de jogador de futebol for o México, fechem as portas desse clube,
porque isso é inadmissível. Não tem condições alguma de você achar que jogador atuando no México vai conseguir performar bem, muito bem aqui no futebol brasileiro. Meu amigo, quem vê campeonato mexicano tá com muita falta do que fazer. Essa é a realidade. Se você está perdendo tempo do campeonato mexicano, você tem que rever a sua vida, porque talvez está faltando alguma coisa para acontecer, ou talvez é até um trabalho que falta para sua vida, de você estar perdendo tempo assistindo o campeonato mexicano. Então o Jean David é uma dessas abominações de contratações super valorizadas que ninguém fala. E é um jogador que possivelmente pode estar de saída no que vem, entre outros jogadores, como por exemplo o Maxi Domingues, que foi outra bizarrice o que aconteceu nessa contratação desse cara. Um cara que jogava numa liga fraca, que é a Liga de Portugal, o cara que era volante foi contratado como meia pelo lado direito para ser o substituto do Adson naquela oportunidade. Foi emprestado para o time do Toronto do Canadá para jogar Major League Soccer. Porra, tinha péssimos números, a nota média dele é 6 para baixo e esse cara vai voltar e o Vasco ainda está pagando por essa criança ainda. Então por isso que a gente comenta que esse tipo de contratação há muito de se investigar dentro do Vasco. Sabe por quê? Porque não existe lógica, não existe número, não existe estatística para você contratar esses 3 jogadores. Porque são 3 jogadores que não têm performance, jogadores caros e valores absurdos. Então, você trouxe 3 jogadores que mesmo o Maurício Lemos você não pagou a transferência, mas você paga salário. O Jean David e o Maxime Domingues você pagou a transferência. Você está exonerando a tua folha salarial mensalmente com essas 3 contratações e dentro de campo absolutamente nada acontece em relação a ele. Um está emprestado e os outros 2 nem atua, nem é relacionado. Então, essa é uma pergunta que a gente precisa, os jornaleiros, os jornalistas graduados de faculdade, de diploma, são jornalistas sérios. Os que formam em carteirinha da Sérgio, que eu chamo de jornaleiro, esses sim deveriam fazer um bom serviço para o Vasco. Como, por exemplo, fazer essa pergunta aí para as pessoas que estão lá fazendo a entrevista. Por que essas 3 pessoas foram contratadas? Esses 3 jogadores foram contratados por, no mínimo, nem sequer ter passado pelo scout. Essa é uma verdade. Então, galera, esse é o nosso vídeo. É uma vergonha que a gente tem que falar hoje de outros clubes sem ser Vasco, mas a gente tem que escancarar. Como eu sou admirador do futebol, eu decidi falar sobre essa questão aí do futebol brasileiro, porque a cada dia que passa está perdendo mais credibilidade. E aí fica aí, ó, a questão das bets, a questão das casas de aposta, tem gente se endividando com isso, tem gente se afundando com isso, e aí quando chega numa situação aí que deveria ser punido, o cara é absolvido. A gente tem casos aí, Igor Catatal, Eduardo Baunemann, entre outros, Nino Paraíba. E o Catatal só conseguiu a absolvição, que a gente sabe muito bem, através dessa situação aí do Bruno Henrique. Então, esse é o nosso vídeo. Dá aquela moral, deixa o like. É de graça, você não paga absolutamente nada. Tem uma opção aqui, se você estiver assistindo pelo celular, de hypar o vídeo. Você vai estar recomendando esse vídeo para mais e mais pessoas. Deixe o seu comentário sobre tudo que a gente comentou, quero ouvir a sua opinião. E além disso, dá aquela fortalecida, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilhe muito, muito, muito para todos. Pode ser flamenguista, pode ser palmeirense, pode ser corintiano, pode ser o que for. Aqui, além de ser um canal de Vasco, é um canal que fala de tudo sobre futebol brasileiro e internacional. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas
e um ótimo dia para todos vocês.